Boa noite, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos para mais uma noite de estudos da doutrina consoladora, que nos revela, nos consola e nos redime. Nada exige, a nossa consciência que nos cobra. Hoje teremos mais uma vez o prazer de estar aqui com Paulo Machado, do Cenáculo de Maria, que vai nos trazer uma palestra de grande importância. Missão dos pais. Amanhã, o Dia dos Pais, realmente pouca gente já percebe da missão dos pais, da responsabilidade dos pais. E a doutrina nos esclarece em profundidade os deveres que nós temos. Então, para iniciar os trabalhos da noite, nosso irmão Neves, por favor, faça a prece inicial. A gente percebe da missão dos pais. Pai de infinita misericórdia, Senhor Jesus, te agradecemos a oportunidade de estarmos aqui unidos e reunidos em teu nome. Pedimos, Senhor, que derrame sobre todos nós bênçãos, proteção, amparo, que possamos captar a mensagem do nosso irmão com bastante leveza e seriedade. Te agradecemos, ó Mestre. E mais uma vez eu repito uma passagem do Evangelho que Jesus nos ensina, que ele diz o seguinte: quando duas ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, ali eu estarei. E confiante da tua presença entre nós, Senhor, estamos mais uma vez gratos pela oportunidade e em teu nome passamos a palavra ao nosso irmão para dar por iniciado a palestra da noite de hoje, na tua santa e divina paz. Que assim seja. E confiante da tua presença. Que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, iniciamos os trabalhos da noite e passando a palavra ao nosso irmão Paulo Machado. Muita paz. Boa noite, meus irmãos. É com alegria que aqui voltamos, né? Trazemos um abraço fraterno da família Senac Espírita Casa de Maria, que é uma casa que, como vocês sabem, trabalha juntamente com o Caminhando há muitos anos, né? E a nossa creche conta com o apoio da campanha do Quilo, que vocês fazem no terceiro domingo, essencial para a manutenção da nossa creche. Então, agradecemos por toda essa trabalheira ao longo de décadas, né? E vamos conversar um pouco hoje sobre a questão da paternidade, né? O Dia dos Pais na visão espírita, vamos dizer assim. E, como vocês sabem, no Brasil nós comemoramos amanhã. Então, amanhã é o dia em que muitos filhos visitarão seus pais e muitos pais se sentirão felizes com a visita dos seus filhos. Mas a gente não pode esquecer que muitas vezes os filhos, no dia dos pais, vão na casa dos pais com aquela, né, sensação como se fosse obrigação. E isso, para quem é pai, sabe que não é bom, né? E a gente vai conversar um pouco sobre tudo isso, mas não agora, logo mais. Então, primeiro vamos trazer uma definição do que é pai, não é? E a palavra pai vem do latim patre, que significa, né, genitor, progenitor ou ainda o gerador. E é a figura masculina de uma família que tenha um ou mais filhos e assume o primeiro grau de uma linha ascendente de parentesco. A paternidade dá-se na ancestralidade biológica, isto é, na concepção, na fertilização. E é proveniente que pode ser proveniente do casamento, de uma união estável ou de uma relação monoparental, como um estado de parentesco até. Pois bem, ainda também há a questão de incluir no conceito de paternidade
A paternidade adquirida ou criada através do sistema de adoção, não é? E também aquela questão da paternidade com as técnicas de reprodução assistida. Então, hoje, ser pai é uma coisa bem mais abrangente e complexa do que antigamente. Antigamente, o pai era aquele que nos trouxe ao mundo, a gente simplificava dessa maneira. Mas hoje, com a modernidade, o mundo avançando e como tudo progride, o conceito de pai ele ficou, não é, bem mais amplo. Então, hoje, a pessoa pode ser pai sem nunca ter conhecido o filho, né? Ele vai até um banco de material biológico e ali ele doa ou vende, tem alguns que compram, né, o seu produto, né, da participação na confecção do ser humano, e ele ali vende ou doa, e ali é feita uma fertilização artificial e uma mulher que ele nunca viu, que não sabe nem onde mora, procria e de repente ele tem um filho lá do outro lado do mundo, não é? Na mesma cidade em que ele vive, em outro local, que ele biologicamente, né, criou, mas que ele não sabe que existe. Então, dentro do conceito humano, ele pode se achar pai. Dentro do conceito divino, ele vai estar longe de ter exercido a paternidade, como a gente vai tentar conversar um pouco com vocês aqui logo mais. Então, né, baseado já nesse conceito, a gente parte para esse, não é, dia de comemoração, que é o dia de amanhã. O Dia dos Pais, ele hoje praticamente é comemorado em todo o planeta. Quase todo, na verdade, não é? Mas por todo lugar que a gente anda, a gente vai encontrar as pessoas celebrando o Dia dos Pais. Mas a gente vai ver que há uma diversidade, né, de opinião e de dias da comemoração. Como é que surgiu essa data comemorativa? É interessante a gente saber disso. Na tradição antiga, né, conta-se que lá por volta do ano 562 a 605 a.C., foi uma época em que viveu um rei chamado Nabucodonosor, né, lá na Babilônia. Um de seus filhos, chamado Elmesso, resolveu homenagear o pai. E ele então confeccionou na argila um que hoje nós chamaríamos de cartão para o pai e, buscando, não é, elogiar o pai, homenagear o pai, ele deu ao pai de presente num determinado dia, que eu não consegui saber exatamente o dia de hoje no nosso calendário, ele homenageia o pai. Então foi, digamos assim, a primeira expressão ao longo da história que a gente encontra de uma comemoração dos Dias dos Pais, data de 500 anos aproximadamente antes do Cristo. Na tradição cristã, o Dia dos Pais ele foi muito associado, não é, à figura de São José. E José vocês conhecem, né? Um homem justo, silencioso. Você vê que não vê muito alarido nem muito comentário sobre José na própria Bíblia, né? Que viveu uma vida sublime porque ele tinha um projeto divino que era proteger, educar, criar o Filho de Deus, segundo a versão bíblica, não é? Que ele fez a sua missão muito bem realizada. Porque, se a gente for observar a forma como as famílias viviam naquela época, Jesus era para ter sido carpinteiro. Ele não era para ter tido, não é, a oportunidade de ter executado a missão dele, porque, pela tradição naquela época, não é, o filho primogênito ele era direcionado a ter a profissão do pai e dar continuidade ao legado do pai. Mas aí a gente sabe que José abriu mão de muita coisa, não é? Muitas coisas que a gente, até nos dias de hoje, a gente diz assim, que teria dificuldade para enfrentar, e ele enfrentou tudo, né, numa paz, numa tranquilidade, e cumpriu com o seu papel,
permitindo que Jesus realizasse aquela missão, uma grandiosa e maravilhosa que todos nós conhecemos. É. É. É uma coisa fora do padrão, né? Inclusive digno até de ser expulso da própria religião. Eles não aceitam esse tipo de comportamento. Então, acredita-se também a criação da data. Sim, então, na tradição cristã, o Dia dos Pais é comemorado em muitos países no dia de São José, né? Mas existe uma terceira explicação para essa questão do Dia dos Pais, que aí os americanos puxaram para ele. E dizem que deve-se, né, essa data comemorativa a uma senhora chamada Sonora Starr que morava em Washington e que, por volta do ano de 1910, assistindo uma festa comemorativa para sua mãe, teve a brilhante ideia de por que então não comemorar um dia e homenagear também o pai dela. E assim, eles dizem, os americanos, que ela foi a inovadora do dia comemorativo do Dia dos Pais. Lá nos Estados Unidos, um presidente chamado Calvin Collins deu o seu apoio público a essa senhora, e no ano de 1924 ele transformou a data comemorativa num dia nacional, mas não deu como feriado nacional. Só no ano de 1972 é que o presidente Richard Nixon, então, coloca como feriado nacional nos Estados Unidos um dia para a comemoração do Dia dos Pais, considerado como o nosso aqui, né, um feriado, e lá é um feriado nacional. Então, alguns países comemoram o Dia dos Pais no dia 19 de março, e como eu já disse antes, é o dia de São José, o pai de Jesus. A grande maioria deles são os países de religião católica, maioria. Mas outros países comemoram no segundo domingo de agosto, que é o caso nosso aqui no Brasil. Mas por que escolheram o segundo domingo? Não é? Tem uma coisinha aí interessante da gente observar. É que se fosse num dia determinado, por exemplo, dia 10 de agosto, esse 10 de agosto poderia cair num sábado, num domingo, numa segunda, numa terça. E como a pessoa que teve a ideia de fazer esse evento, não é, no Brasil, ela não tinha a convicção de que seria oficializado o Dia dos Pais como o dia de um feriado nacional, porque vocês sabem que feriado municipal só cumpre o município, feriado estadual só cumpre o estado, e mesmo assim, na maioria das vezes, vira ponto facultativo, tanto o municipal quanto o estadual. Só é considerado um feriado quando ele é um feriado nacional. Aí não, aí todo mundo tem que acatar, porque é um feriado nacional. Na dúvida, por não saber se aquele dia seria considerado um feriado nacional, elegeu-se o domingo inteligentemente. Por quê? Porque o domingo é um dia consagrado ao repouso, ao descanso. E a maioria dos pais no domingo, hoje não, porque tem profissão que as pessoas trabalham plantão e tem plantão no dia de domingo, mas a grande maioria dos pais no domingo estão aonde? Em casa, podendo usufruir da homenagem e do convívio daqueles, né, que ele tem como família e os ama. Pois bem, essa é a razão pela qual ficou eleito o segundo domingo do mês de agosto. Aí a gente não tem a preocupação se vai ser feriado ou não. É domingo. Domingo eu estou em casa com meus filhos, vou poder aproveitar. Pois bem, ainda há alguns países que celebram no terceiro domingo de junho, né? Por razões que eles, cada um tem a sua, e existe também inúmeras outras datas que, olhando ao longo do mapa, a gente vai observando que comemoram em outros dias. Mas aí ficaria cansativo e longo eu trazer país por país, porque eram muitos países, eu vou deixar vocês curiosos, mas aquele que quiser saber, Google, Vilipédia. Coloca lá Dia dos Pais, sai uma relação enorme dos dias em que os países comemoram o Dia dos Pais. Pois bem, no Brasil é comemorado, como eu disse há pouco, no segundo domingo do mês de agosto.
né? No país, a implementação dessa data foi atribuída ao publicitário Silvio Bering, que tinha um propósito. O propósito dele não era bem, não é, comemorar o Dia dos Pais. E aí a gente começa a ver uma desvirtuação do objetivo que começou na Babilônia, que era homenagear ao pai. Esse Silvio, ele era publicitário e ele resolveu incrementar o Dia dos Pais. Para quê? Para atrair anúncios para a companhia dele de publicidade e gerar comércio. Então, a data escolhida foi o dia de São Joaquim, que vocês recordam que São Joaquim foi pai de quem? Maria de Nazaré. E é considerado santo pela Igreja Católica. E aí passou-se a comemorar no dia 16 de agosto essa data comemorativa no Brasil. Porém, só no primeiro ano foi, não é, celebrado no dia de São Joaquim. No segundo ano já adotou-se a ideia do domingo. E aí ficou o segundo domingo do mês de agosto, o dia de celebração dos Dias dos Pais. A data perdeu, vamos dizer assim, em grande parte da humanidade, ou de alguns países, né, que valorizam muito o capitalismo, o conceito de que o Dia dos Pais, como o Dia das Mães também, que era o dia da gente homenagear aquela criatura que muitas vezes a gente mora longe, muitas vezes o dia a dia da gente não permite que a gente esteja junto com eles, etc, etc, para que naquele dia a gente reservasse toda a nossa atenção e carinho para com eles. Mas aí o comércio, o capitalismo, as ideias, né, de tirar recursos, ganhar recursos com a data comemorativa, aos poucos foi ultrapassando esse primeiro objetivo que era, né, comemorar com os pais, né, mostrar a ele o nosso carinho, o nosso amor. Então hoje a gente infelizmente vê aquilo que no começo eu dei um toque, né, de filhos que passam o ano todo, esquece que tem pai, né? Às vezes liga, às vezes nem liga, às vezes quando o pai liga, estou muito ocupado, estou numa reunião. Aí desliga a reunião, é uma conversa fútil com pessoas com quem ele, né, tem um relacionamento de amizade que muitas vezes nem uma amizade sincera é. Mas ele preza, ele prioriza aquela futilidade da vida, a atenção que ele deveria, não é, dar àquele que é responsável por ter ele trazido aqui ao mundo. E isso acontece muito, infelizmente, o que se fala é duro de se ouvir, mas isso acontece muito, né? No meu grupo de amizade, eu conheço pessoas que passam o ano todinho sem visitar o pai. Aí, quando chega no dia dos pais, contrata uma empresa, manda um senhor presente, né? E dá o presente ao pai e um bilhetinho. Pai, feliz dia dos pais. Eu digo, e você? Né? E você? Cadê você? Mais valeria a sua presença, o seu abraço, o seu beijo, né, o meu cheiro que eu vou dar em você do que o seu presente. Mas as pessoas, infelizmente, se deixam levar por essas questões do mundo material e deixa de priorizar a coisa mais importante, né, que a gente pode fazer aqui na Terra, que é amar, e é amar incondicionalmente. E aí essas coisas acontecem no Brasil, surge a primeira ideia, ou pelo menos está registrado nas enciclopédias da vida, né, que o objetivo não era comemorar com o Dia dos Pais, o objetivo era ele gerar, não é, para a sua empresa umas divulgações maiores com relação àquela data comemorativa e o comércio, que também não é bobo, apoderou-se da ideia e hoje você liga a televisão, o rádio, qualquer coisa que você ligar hoje é ofertas, né, de presentes, brindes, descontos para o Dia dos Pais. Aí o cidadão compra e acha que entregando o presente ele cumpre perante Deus com a sua missão. E aí a gente vai ver daqui a pouco que a coisa é mais complexa do que isso. Portanto, gente, para o Dia dos Pais, a gente tem uma coisa boa e uma coisa triste a dizer. Infelizmente, para muitos,
o Dia dos Pais é um dia de tristeza. Alguns porque o perderam, né, materialmente falando, e não acreditam na vida futura e sentem aquela falta. Outros porque sentem que os filhos estão vivendo de forma equivocada e não dão a ele o valor que ele, né, afetivamente precisa ter, porque todos nós precisamos de afeto para viver bem. E para outros é um dia de extrema felicidade, mesmo quando os filhos moram longe, porque ele acorda com o telefone tocando e já é um filho. Ei, pai, aí é dia dos pais hoje, né? Aqui não é não, mas aí é. Um beijão para tu, como é que tu tá? E a saúde, não é? E conversa como conversa todas as semanas, com uma diferença. Ele recorda que aquele dia é um dia especial, aonde o pai é tratado de uma forma especial, porque é um dia consagrado aos pais, né? Então, mesmo que ele more longe, ele dá aquela alegria ao pai de saber que ele recordou do dia, como no dia do nosso aniversário. Tem coisa mais triste do que no dia do nosso aniversário a gente ir deitar e dormir, aquela pessoa que a gente mais ama, né? A pessoa que a gente mais considera nossos filhos, um esqueceu de ligar, a gente fica, vai dormir preocupado. Aí, 2, 3 dias depois, ele liga, não esqueci não, pai, é que eu estava, não é, numa missão de trabalho tão complicada que eu não podia me comunicar, porque tem profissão em que muitas vezes a gente fica incomunicável, né? Então, essas coisas todas acontecem e a gente vai compreendendo, não é, todas as explicações plausíveis e vai entendendo a importância que o Dia dos Pais tem nas nossas vidas. Pois bem, gente, e perante Deus, o que é que significa ser pai? Aí, como se diz, a coisa começa a pesar nas nossas costas. Pesa de um jeito, gente, que eu confesso a vocês que às vezes fico preocupado. Nós temos um trabalho, como vocês aqui também têm, de gestantes lá na nossa casa. E acredito que vocês aqui passam pela mesma experiência que a gente. De cada 10 irmãzinhas que chegam lá, grávidas, esperando seus bebês, de 5 a 6 vai ser mãe solo. Vai ser aquela mãe que vai ser mãe e pai, porque o pai, quando foi comunicado de que ele, né, havia gerado uma criança, ignora, diz que não é dele, abandona, some no mundo. E aí a gente fica preocupado porque é um percentual muito alto. É mais de 50% de pessoas que estão se endividando seriamente, como a gente vai ver daqui a pouco, por uma questão de falta de planejamento, de falta de responsabilidade. Porque ser pai, ser mãe, é uma coisa de uma responsabilidade tão grande que a gente só vai, muitas vezes, compreender quando a gente recebe os nossos netos. É quando a gente já está maduro, que os netos chegam, que a ficha começa a cair e a gente começa a perceber que aquele serzinho que a gente recebeu no colo transformou-se naquela criatura e dependendo do que aquela criatura anda fazendo, a gente deita a cabeça no travesseiro feliz com a sensação da missão cumprida ou triste por ver que a missão não foi cumprida e aí muitas vezes por falha dos pais, muitas vezes por falha dos próprios filhos. E também a gente vai observar isso daqui a pouco nas questões que eu procurei selecionar do Livro dos Espíritos e do Evangelho segundo o Espiritismo, para nos alertar a respeito dessa questão da paternidade. Pois bem, Kardec então começa a buscar, né, entender essa missão dos pais na Terra e na questão 582, ele pergunta diretamente aos espíritos: pode-se considerar como missão a paternidade? Não, poucas perguntas em que Kardec vai, como a gente diz, direto ao ponto, né? Pode-se considerar missão a paternidade? E os espíritos respondem de uma forma linda,
exata e clara. Eles dizem é, sem contestação possível, uma verdadeira missão. Então eles asseveram que é e já dizem, nem conteste. É sem contestação. É uma missão verdadeira. E continua dizendo, é ao mesmo tempo grandíssimo dever e que envolve mais do que o pensa o homem a sua responsabilidade quanto ao futuro. Então, veja, espíritos nos alertam da missão, da responsabilidade da missão e atrelam a nossa vida futura e atrelam também a vida futura do nosso filho. Então não é só a nossa vida que vai estar em jogo a nossa vida e a vida do Espírito que Deus nos deu como filho. E aí eles dizem que, né, é um dever e uma responsabilidade muito grande com relação a esse nosso futuro. E continua dizendo: Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que estes o dirijam pela senda do bem e lhes facilitou a tarefa, dando àquele um organismo débil e delicado, que o torna propício a todas as impressões. E aí ele já trata da questão, né, de por que no processo da criação de todos os animais na Terra, passamos pela fase da infância. É porque naquela fase da infância a gente vai encontrar mais facilidade em, digamos assim, moldar o caráter do Espírito que nós recebemos em confiança de Deus. Então, muitas vezes, a gente vê uma criancinha no colo do papai e da mamãe, aí a criancinha dá uma tapa no rosto do pai. Aí o pai ri, acha bonito, né? E aí, certa feita, um colega estava na casa dele, comemorando o aniversário do filho, e o filho toma e tapa no rosto dele e ele rindo. Aí olhou para minha cara e disse, não acha engraçado, não? Eu disse, não. Aí disse, por que tu não acha engraçado? Porque hoje a mão dele é pequena, não dói, mas quando ele tiver maior, que a mão dele tiver pesada, tu vai sentir uma dor tremenda e tu não vai gostar. Aí ele, que é isso, Paulo? Tá dizendo que o meu filho vai dar em mim quando eu crescer? Isso é o que você está deixando ele aprender de que isso é natural, de que isso, o seu papel é agora, nesse momento, não agride, não educa com a força nem com a dor, educa com amor. E diz a ele, filhinho, não é para fazer isso, não bata no rosto de papai, papai não gosta disso. E ele vai aprendendo as coisas da vida pela lei do amor. Agora, se você permite, ele está entendendo de que é bonito e todo mundo está rindo, então ele tome outra tapa no seu rosto, aí todo mundo ri de novo, ele tome a terceira tapa e você endossando um equívoco. Então eu não consigo rir disso porque você vai sofrer as consequências disso no futuro. Nunca mais me chamou para as festas de aniversário do filho dele, né? Paciência. A visão que as pessoas têm da gente, né? Meu objetivo não foi o que ele entendeu, meu objetivo foi que ele, né, buscasse compreender o que é ser pai. Ser pai não é permitir que tudo que as nossas crianças querem fazer, façam. Ser pai é saber dizer não, seu pai é saber coibir, seu pai é saber educar, seu pai é saber até quando necessário castigar. Agora, tudo direcionado e dirigido pela lei do amor. Nada direcionado nem dirigido pela lei da violência. Pois bem, gente, então os espíritos continuam respondendo a Kardec o seguinte. Há muitos, no entanto, que mais cuidam de aprumar as árvores do seu jardim e de fazê-las dar bons frutos em abundância do que formar o caráter dos filhos. Então você observa que lá em 1800 e alguma coisa, os espíritos já mostravam a Kardec, olha, está acontecendo isso. Tem pessoas que preferem cuidar do jardim do que cuidar dos filhos. Hoje eu conheço pessoas que tratam melhor o seu pet do que a sua criança. Vocês já imaginaram? O pet dorme com ela na cama. O pet come no prato que ela come. Se o filho pegar uma azeitona que está no prato dela, não faça isso, você não pode.
Mãe, eu estou com medo, quero dormir na tua cama. Vá dormir no seu quarto. Agora, o pet dela dorme entre ela e o marido. Como é que a criança que está vendo essas coisas está compreendendo e absorvendo? Mas está aqui, ó, os espíritos dizendo a Kardec, e há pais que preferem cuidar do seu jardim a se preocupar em moldar o caráter do filho. E continuam dizendo, se esse vier a sucumbir por culpa deles, se o filho vier a fracassar na vida por não ter sido instruído, educado pelos pais, né, suportarão os pais os desgostos resultantes dessa queda e partilharão dos sofrimentos do filho na vida futura, por não terem feito o que lhes estava ao alcance para que eles avançassem na estrada do bem. Quando a gente lê a resposta completa, a gente para e pensa, será que eu vou né, arriscar ser pai? Mas a gente, né, tem uma necessidade de, né, procriar, de ter filhos. É gostoso, é salutar, é maravilhoso. Quem foi, né, sabe, quem é, curte, né? E quem ainda não foi, muitos têm o desejo de ser, porque é gratificante. A gente vê aquela criancinha e, desde que a gente entenda a missão, a gente saber que nós estamos moldando um espírito para que ele seja do bem e, sendo do bem, ser feliz. Aí tem gente que diz: não, eu não quero ter filho porque esse mundo aí está muito, não é, desarmonizado. Eu não vou botar uma criança no mundo para ela sofrer isso. Gente, tudo na vida é desafio. Sofrimento é desafio. A maneira como a gente encara o sofrimento é que vai fazer a diferença se o sofrimento surtiu o efeito ou se o sofrimento serviu de desculpa para que eu não superasse o desafio que eu precisava superar. Mas ninguém sofre por acaso, todos nós sabemos disso. Mas o que é que a grande maioria das pessoas dizem? Que nós espíritas somos masoquistas, nós espíritas gostamos de sofrer. Não. Espírita nenhum gosta de sofrer. O espírita, ele entende o porquê do sofrer e busca tirar proveito do sofrimento pelo âmbito ou pelo lado espiritual da coisa. Então, a dificuldade financeira, se a gente passa, motivo teve. Demos motivo para isso, estamos vivendo a dificuldade, ela é feita para a gente superar. A gente supera com amizade, a gente supera com trabalho reforçado, a gente tem mil e uma maneira de superar a dificuldade. Dificuldades afetivas. Se nós vivemos é porque nós andamos plantando errado. E aí a gente tem que enfrentar as dificuldades para superá-las. Aí, se a gente for pensar, eu não vou botar um filho no mundo porque eu não quero que ele sofra. Aí, de repente, a gente tinha um compromisso de paternidade com dois espíritos. Quando a gente volta, como é que fica? A gente não vai se sentir pleno porque nós não realizamos um dos objetivos da reencarnação, que é dar a oportunidade a outros espíritos de, aqui estando, enfrentar as suas expiações, as suas provações, os seus desafios e superar, logicamente, com o apoio de tudo aquilo que nós o educamos, o instruímos e demos a ele condição moral e material para que ele enfrentasse e vencesse. Portanto, não é, aquele que pensa dessa maneira, mais na frente ele vai, quando a maturidade chegar, o entendimento das coisas aclarar na sua mente, vai ver a oportunidade que perdeu. Né? Sem falar, né, na questão da maternidade, que muitas vezes são por questões estéticas, e aí a gente fica triste e lamenta por aquela criatura. Mas como hoje não é dia das mães, hoje é dia dos pais, né, a gente tem que ver que não podemos perder a oportunidade de, aqui estando, exercer essa nossa missão, que é uma missão dada por Deus. Pois bem, Kardec, então, na questão 208, pergunta: nenhuma influência exerce os espíritos dos pais sobre o filho
depois do nascimento desse? Porque tem gente que cria os filhos, usando um termo bem do mundo, como Deus criou batata, não é? E o pai é uma pessoa e o filho é outra totalmente estranha. E lógico que na época de Kardec já existia esse tipo de gente, esse tipo de pessoa, e aí ele pergunta, né? Nenhuma influência exerce o espírito dos pais sobre o dos filhos no nascimento desse? E os espíritos respondem, ao contrário, bem grande influência exerce. Conforme já dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso um dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os dos filhos pela educação. Construir-lhes, constitui-lhe isso uma tarefa. E aí acrescenta: tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. Então, se a gente fracassa, nós nos sentiríamos culpados. E aí entra a questão da educação. Muita gente confunde instrução com educação. E muita gente até me critica, diz que eu complico as coisas, ou que eu não estou sabendo de nada que eu estou falando. Mas no meu entendimento, instrução, eu paguei ao colégio para ela dar ao meu filho. Então, meus 3 filhos, eles foram ao colégio para ser instruídos na matemática, no português, na história, na geografia. E lá eles iam e adquiriam esse conhecimento. Educação, para mim, não é a escola que vai dar. Educação a gente deu em casa. E ele saía de casa e a gente dizia: obedeça o seu professor. Lá eu não estando, nem sua mãe estando, o professor é o seu guia. Obedeça a ele, o que ele mandar, cumpra. E a criança saía de casa com essa ideia na cabeça. E no colégio, ele não dava vexame nem criava problema. Hoje, a grande maioria das pessoas acham que a tarefa de educar pertence também à escola. E não pertence. Não é o professor que vai me ensinar a ser uma pessoa respeitosa com os mais velhos, a ser uma pessoa consciente do respeito que devo ter àqueles que têm mais conhecimento do que eu. Não é a escola que vai me ensinar a saber ser humilde e entrar e sair dos cantos sem arrogância, sem prepotência, nem em todo canto que chego querendo ser a pessoa, não é? O centro das atenções, e para chegar a esse nível de centro das atenções, eu firo os outros, eu magoo os outros, eu sou deseducado, etc. Não é a escola que tem esse papel de ensinar, não. Esse papel pertence a papai e a mamãe em casa. Aí, quando eu digo essas coisas, você está ultrapassado, já não é assim, as coisas hoje são diferentes. E a gente está vendo o mundo aí. A gente está vendo aí que a gente lida muitas vezes com pré-adolescente, com crianças mesmo, que você vai falar com ela, olhar para sua cara, diz, tu é meu pai? E você tem que calar a boca, né? Eu fui síndico do prédio que eu moro 20 anos. Gente, o que eu tive de dificuldade com as crianças, vocês não estão no gibi. Porque desciam e totalmente deseducadas. E aí, na qualidade de síndico, era eu que ia que chegar lá para orientar, pedir para que eles não fizessem isso, aquilo, aquilo outro. O que vocês imaginarem de coisas belas, eu ouvi. E aí, à noite, chegava, tocava a campainha na casa do papai. Fulano, preciso falar contigo. Entra? Eu disse, não, 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 vou entrar não. Eu prefiro falar contigo aqui no corredor. Porque pelo comportamento do filho, eu já fazia uma ideia de quem era o pai. E eu digo, se eu entro, quando eu falar o que eu quero, ele vai me expulsar da casa dele. Para evitar essa humilhação, eu vou falar daqui de fora. E aí ele disse, olha, aconteceu isso, tal. Eu fui falar com teu filho agiu de tal maneira. Orienta ele de que isso não é possível. Meu garoto está certo, Paulo, eu pago condomínio para isso. Aí eu digo, olha, infelizmente você paga condomínio para isso, mas o condomínio tem um regimento e eu, por conta do regimento, vou ter que aplicar em você uma multa. Aí virava meu. Uma palavra que eu não gosto de usar, porque eu procuro nunca ter inimigo. Passava a ser uma pessoa que começava a me combater em tudo que eu fazia. Por quê? Porque ele não educou o filho dele.
Os funcionários lá do prédio, né, vivem, coitado, com medo das crianças. Hoje a gente tem medo até, né, de falar mais alto com a criança, porque se a gente falar mais alto com a criança dos outros, ele pode recorrer aos direitos e você ser processado. Mas a criança não estava errada? A criança não é deseducada? A criança não precisa ser, não é, uma pessoa que desde pequenininha aprenda que no mundo existem regras e ela tem que viver dentro das regras para viver bem em comunidade? Mas papai e mamãe não me ensinam. Então, isso é educação. É diferente de instrução. A instrução é resolva aqui essa equação, meu filho. Por que é que na língua portuguesa existe porquê separado e porquê junto? E ele saber explicar, porque ele recebeu no colégio a instrução. E em casa, eu é que tenho que dar a educação. Mesmo que ele chegue em casa chateado. Poxa, pai, vou jogar a bola lá embaixo. O síndico não deixou porque a bola bate no carro dos vizinhos, os vizinhos não deixam, e ele disse que é proibido jogar bola no estacionamento. Aí ele diz: volte lá e jogue, e diga a ele que eu pago o condomínio, é para isso mesmo. Aí, quando o filhinho se torna o que a gente vê mais tarde, aí o papai, por quê? Onde foi que eu errei? Né? A gente vai ver essas coisas daqui a pouco, né? Nas perguntas e respostas e nas orientações que a gente também vai encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, Kardec vai para a questão 209 e pergunta: por que é que de pais bons e virtuosos nascem filhos de natureza perversa? Por outra, por que é que as boas qualidades dos pais nem sempre atraem, por simpatia, um bom espírito para lhes animar o filho? A gente não vê isso. O pai, uma candura. A mãe, outra pessoa maravilhosa. O filho, né? Aquela figurinha. Às vezes é fruto da falta de educação que não teve. Mas às vezes não, às vezes é a natureza do espírito mesmo, que a gente vê que é belicoso, que é um espírito, não é? Que ainda não compreendeu o sentido da vida e que se der bobeira ele apronta. Aí Kardec está querendo saber, né? Por que essas coisas? E aí os espíritos são bem claros e respondem: não é raro que um mau espírito peça lhe seja dado bons pais, na esperança de que os seus conselhos o encaminhem para a melhor senda, e muitas vezes Deus lhe concede o que deseja. Então estou eu lá no mundo, na erraticidade, sou um espírito complicado, bastante endividado, preciso reencarnar, e aí se eu queria reencarnar numa família de pais bem educados, de pessoas que pudessem me fazer crescer. Quando Deus percebe, ou a providência divina, os espíritos que trabalham para Deus e que cuidam dos processos de reencarnação, sente que aquele pedido é verdadeiro, concede. E aí, muitas vezes, a gente vê espíritos embrutecidos que nascem em famílias mais esclarecidas e muitas vezes eles absolvem, como também muitas vezes ele não nega a sua natureza e faz os pais sofrerem muitos. Então a gente vê isso nas classes ricas, a gente vê isso nas classes médias, a gente vê isso na classe pobre, em todas as expressões da sociedade, onde existe família, a gente vê essa questão. Porque é uma oportunidade que Deus está dando àquele espírito de convivendo com espíritos mais avançados, tirar bom usufruto disso. Se ele fracassa, aí a gente vai ver daqui a pouco de quem é a responsabilidade. E Kardec continua perguntando: pelos seus pensamentos e prece, podem os pais atrair para um corpo, em formação do filho, um bom espírito de preferência a um inferior? Que eu confesso a vocês que não pedia nesse ângulo, né, da questão. Eu pedi a Deus para me concedesse
na gestação dos 3 filhos, um espírito que fosse sadio, né? E essa saúde eu pedia no âmbito da vida material, porque eu tive a oportunidade de acompanhar algumas famílias que receberam no seio espíritos com grande dificuldade, né, na saúde material, desde problemas mentais a problemas fisiológicos, problemas de uma que nasceu sã e depois teve paralisia infantil e perdeu o movimento das 2 pernas. E a gente acompanhou o sofrimento da criança, de um amiguinho, e a gente acompanhou o sofrimento dos pais. Então eu pedia a Deus que eles viessem sadios. E aí, quando eles chegaram sadios, meu Deus, foi só agradecimento. Mas aí Kardec bota uma questão bem mais profunda. Aí ele disse, por que também, se você pedia para que eles viessem sadios, você não pediu para que viesse um bom espírito? A gente também não poderia fazer esse pedido? E aí Kardec coloca para os espíritos e os espíritos respondem, não. Uma oração nesse sentido, ela não seria atendida da forma como nós estamos pedindo, mas podem melhorar o espírito do filho que lhes nasceu e está confiado. Esse o dever deles. Os maus filhos são uma provação para os pais. Veja agora, né, a gangorra. Os maus filhos não nascem nas famílias, né, com o objetivo de maltratar papai e mamãe, não. Eles são instrumentos de provação e de expiação para os pais, que agora já entenderam a paternidade e já são bons pais, mas que no passado, como filhos, eles não foram. E aí eles aprontaram, e como tudo na vida passa pela lei de ação e reação, ou lei do retorno, ou não é, olho por olho, dente por dente, queira chamar como chame, plante, colha, tudo que a gente faz, a gente recebe em resposta. Então, muitas vezes, aquele filho problemático que existe na família, ele é o remédio que aqueles pais estão precisando tomar. É amargo? É, não é? Mas se a gente enxergar desse jeito, a gente passa a ter um relacionamento com esse filho diferente. A gente já passa a vê-lo com outros olhos. E todas as bobagens que ele apronta, todo o sofrimento que ele nos traz, nos leva a uma reflexão muito mais profunda para melhorar a natureza dele e, ao mesmo tempo, não se endividar. E não fazer como a gente tem visto aí fora. Ah, eu expulsei meu filho de casa. Por quê? Porque era muito rebelde. E você o expulsou de casa? Expulsei. E onde ele está agora? Não sei. O que vai ser da vida dele? Não sei, nem me interessa. Está plantando? Vai colher. Né? Perdeu a oportunidade de lidar com aquela diferença, de trazer aquele espírito para a realidade. É o papel do pai. Se a gente consegue, é vitória. Se a gente não consegue, pode ser que seja endividamento nosso, mas possa ser que não seja, possa ser que seja problema do próprio espírito. Logo mais eles vão nos esclarecer. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontramos um seguinte esclarecimento. Quando os pais hão feito tudo o que deve pelo adiantamento moral de seus filhos, se não alcança êxito, não tem de que se inculpar a si mesmo e podem conservar tranquila a consciência. A amargura mais natural que então lhes advém da improdutividade dos seus esforços, Deus reserva grande e imensa consolação na certeza de que se trata apenas de um retardamento que, concedido, lhe será concluir numa outra existência a obra agora começada. Então, mesmo que a gente tenha empenhado todos os esforços e a gente viu que a gente não conseguiu, a gente não fique, né, triste nem coloque
culpa nem peso na consciência, porque apenas foi retardado. Se o objetivo não foi alcançado, nova oportunidade teremos. Mas, como disse Jesus, daqui não sairemos enquanto não pagarmos o último centil do que devemos. E dentro desse conceito, a gente sabe que a oportunidade vai ser nos dada e que teremos uma outra reencarnação, aonde nos relacionaremos novamente com aquele espírito, em condições agora diferentes, mais amadurecida, e quem sabe o objetivo seja alcançado. Mas se não, vem a terceira reencarnação, vem a quarta, vem a quinta. E muitas vezes a gente tem a graça de ouvir um espírito dizer: esse teu filho já é a sexta reencarnação que vem contigo. Vamos ver se dessa vez vocês cumprem, não é, com o objetivo. E a gente fica agradecido por saber que estamos lutando para fazer aquele espírito modificar de natureza. Aí Kardec chega na 583 e pergunta: são responsáveis os pais pelo transviamento de um filho que envereda pelo caminho do mal, apesar dos cuidados que lhe dispensaram? Não é uma coisa que a gente vê no dia a dia? A gente educa o filho, a gente orienta, a gente dá carinho, a gente faz tudo, mas ele prefere o conselho do mundo, que o leva a uma questão de sofrimento, de maltrato, as más companhias. Então, existia no tempo de Kardec, existia antes de Kardec e existe nos dias de hoje. E os espíritos dizem, né, que os pais não são responsáveis. Nesse ângulo, né? Não. Porém, quanto piores forem as propensões do filho, tanto mais pesada é a tarefa e tanto maior o mérito dos pais, se conseguirem desviá-lo do mau caminho. Então a gente sabe que se o filho que a gente recebeu, ele é trabalhoso, é fruto daquilo que nós plantamos no passado. Se nós nos esforçamos e conseguimos convencê-lo a mudar de natureza, mudar de conduta, e ao chegarmos do outro lado, vamos ser vencedores, vai ser motivo de alegria e felicidade para todos. Porque qual é o objetivo da missão? Transformar em melhores os espíritos nos confiados no papel da maternidade. Então não é brincadeira não, gente, é coisa séria. E aí a gente vê uma reflexão dos dias atuais e a gente fica não preocupado, né? Mas a gente fica triste, porque a gente está observando que a nossa sociedade ela anda, digamos assim, sendo mal orientada por aquelas pessoas que às vezes se alvora de ser uma referência. E aí as nossas crianças hoje, elas são educadas de uma maneira, ou instruídas também de uma maneira, que estão fazendo com que os seres, os espíritos, se transformem em coisas que não deveria ser. Eu, às vezes, raramente vou ao shopping, mas quando vou, a esposa fica fazendo lá as compras dela e eu fico muitas vezes do lado de fora da loja, né, olhando as pessoas. E aí chega uma criança dentro de uma loja de brinquedo e quer o brinquedo tal. Ah, eu quero aquele brinquedo. Aí o pai não está em condições financeiras ou não quer comprar aquele brinquedo naquela hora. Aí diz: ah, meu filho, esse brinquedo seu pai não pode comprar, não. Ao terminar a frase, a criança se joga no chão, começa a bater com a cabeça no chão, começa a dar pernada. O pai vai tentar socorrer, ele chuta o pai. O vendedor vai tentar socorrê-lo, ele agride o vendedor, dá um bodó. O shopping todo fica escutando a gritaria, né? E o pai ali: meu filho, e a mãe: meu filho, pelo amor de Deus, pare com isso. Gente, eu não fui criado sendo torturado, não. Eu fui criado por um pai e uma mãe que me deram limites. Na minha época, não tinha isso, não. Mamãe olhava para mim assim,
O olhar dela, quando eu enxergava, eu digo, ih, não, já parei. Tá certo, pai? Não, não tem problema não. Na próxima o senhor compra. Quando puder, o senhor não vai comprar? Vou, meu filho. Quando eu puder, eu compro. Beleza. Mas dá um bodó daquele? Jamais. Porque nós éramos instruídos e educados. E se nós passássemos do limite, nós sofríamos uma penalidade. Aí a gente chega numa pizzaria, o pai compra uma pizza, bota para a criança. Ah, não quero comer isso não. Aí você quer comer o quê, meu filho? Ah, eu quero um não sei o quê, que eu não sei o quê, que eu não sei o quê, para não fazer propaganda de comida nenhuma, né? Aí o pai manda trazer o prato que a criança quer. Aí chega o prato que a criança quer, ele olha, não gostei não, quero não, eu vou querer aquilo outro. Aí ele manda buscar o terceiro prato. E eu me lembro na casa da minha mãe como era que era, né? Nós não éramos maltratados, não, nós não passávamos fome, não. Mas minha mãe chegava e dizia: hoje nós temos no almoço feijão, arroz, macarrão, um bife, uma salada de verdura, e todo mundo ficava esperando que ela fizesse o prato. E ela fazia o prato, e a gente comia o que era botado na mesa. Aí as pessoas fazem, mas isso não é criação, né? Isso é um absurdo, né? Algumas pessoas dizem, não, não era não, gente. Ali ela estava nos ensinando que na vida nem sempre a gente vai ter o que a gente quer. Ah, eu queria tanto hoje comer uma pizza, esse feijão com arroz e macarrão. Eu digo, foi, meu filho. A gente vai comer feijão com arroz e macarrão. Tá bom, mas quando a senhora puder, a senhora faz uma pizza. E ela fazia. Dias depois ela fazia a pizza. Mas a gente comia o que era dado. Hoje a gente vê as crianças escolhendo. E a família come o que a criança quer, a família faz o que a criança quer. E tudo isso dentro da faixa etária onde a gente tem o tempo e os recursos necessários para moldar o caráter dessa criança. E aí são crianças que acham que o mundo veio aqui para servi-la. Não é ela que está aqui para servir, não. Jesus veio para servir e nos ensinou. O Filho do Homem veio para servir e nos ensinou de que viver bem é viver servindo. Essas crianças estão sendo educadas para que o mundo as sirva, então elas querem o que querem. E aí a gente vê depois, chega na empresa, o patrão dá uma ordem, o chefe quer que ele faça daquele jeito, pedir demissão, mãe. Por quê? Porque o cara vem mandar em mim, ninguém manda em mim, não. Aí o mundo vai ensinar. E sabe como é que o mundo ensina? Não é pelo amor, não. O mundo ensina, muitas vezes, pela dor, dependendo da nossa teimosia. Então, quando a gente está nesse processo que hoje a gente vê na educação aí fora, a gente fica preocupado e triste, porque a gente vê de que as gerações futuras, elas não estão recebendo as oportunidades que nós recebemos. E aí no Evangelho a gente curta na lição Bem-aventurados os aflitos, os Espíritos nos dando o seguinte esclarecimento. Quantos pais são infelizes com os seus filhos porque não lhes combateram desde o princípio as más tendências? Por fraqueza ou indiferença, deixaram que neles se desenvolvessem os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade que produzem a secura de coração. Depois, mais tarde, quando colhem o que semearam, admiram-se e se infligem da falta de deferência com que são tratados e da ingratidão deles. Então, o filho, ele é criado de uma maneira que ele não tem respeito pelo pai, ele não tem respeito pela mãe, ele não tem respeito por ninguém. O pai não conversa com ele, o pai não senta para fazer um carinho, para dar um abraço, para dar um beijo. Aí depois quer que o filho, quando for adolescente, venha conversar com ele. Lá no prédio nós temos um vizinho que ele tem 2 filhos. E aí ele fica chateado, vem conversar comigo. Por que é que teus filhos conversam contigo e os meus não conversam comigo? Aí eu digo, porque os meus, quando eu chegava em casa, cansado, eu ia jogar bola, brincar de carrinho, ouvir piada.
Piada de criança. Ah, pai, tem uma piada para te contar. E contar aquela piada, você ficava olhando assim, senão, mas eu tenho que rir, né? Aí a gente ria, não é? Porque da inocência, da infantilidade da piada. Ali a gente lia, ali a gente estudava, ali a gente fazia uma oração para ir dormir. E eu só convivia com eles 1h30 por noite. No outro dia de manhã eu saía para trabalhar, eles estavam dormindo, e muitas vezes, quando eu chegava, alguns deles já estavam dormindo. Mas a gente conversava. E ele, desde pequenininho, assistiu ou aprendeu de que ele tinha espaço para conversar com o pai. E tu? Ah, não, nunca conversei com os meninos, não. É o que a gente vê. A criança chega para conversar, seu pai está ocupado. A criança quer, pai, eu queria conversar contigo, estou assistindo televisão. Pai, eu preciso falar contigo, negócio do colégio, fala com sua mãe. Nunca tem tempo para conversar com o filho cresce. O que é que ele aprendeu? Aprendeu que o pai é um incomunicável. Eu vou perder meu tempo conversando com ele quando eu tiver adolescente? Não. Eu vou conversar com quem? Com quem me ouve lá fora. Aí, quando pega uma má influência, dá no que dá. Então, a gente tem que aprender no traquejo, no dia a dia, essas coisas todas e outras mais que o tempo não vai dar para a gente aprofundar ou conversar sobre ele, mas o que é que a gente pode tirar como lição de paternidade? Gente, a paternidade é uma missão dada por Deus a todo homem que nasce na terra. Existem as paternidades onde muitas vezes a pessoa não consegue gerar o seu próprio filho, não é? Mas ele consegue adotar. Na minha família eu tenho uma irmã que casou com um rapaz que ele tem um problema genético e ele não consegue ter filhos. E ela adotou uma criança. Duda é a criança mais feliz do mundo. Porque ele encontrou no pai não biológico o pai verdadeiro, né? Então nós podemos amar a uma criatura mesmo que ela não seja biologicamente nosso filho. E aí é quando a gente vê a paternidade, não no sentido do mundo material, não do provedor da comida, do provedor da moradia, do provedor da roupa de vestir, do conforto. Isso tudo é responsabilidade do pai, como também da mãe nos dias de hoje. Mas a responsabilidade perante Deus, a responsabilidade moral que nós temos. Esses espíritos que Deus nos manda não são escolhidos por acaso. São espíritos com quem nós temos compromisso e a responsabilidade, usando a palavra dos espíritos na literatura, o dever de transformá-los em seres melhores. Portanto, não tem desculpa. Ah, eu não tive tempo, eu estava trabalhando muito, isso, aquilo, aquilo outro. Não existe desculpa. A gente tem que superar o desafio e vencer a missão. Então, aqueles que foram pais, parabéns, né? Aqueles que estão na paternidade, eu digo os que foram como eu, né? Que os filhos hoje já são pais e eu hoje cuido dos netos, né? Aí é por isso que eu digo que foram, mas ainda continuo pai. Só que hoje sou eu que peço conselhos a eles, né? Porque eles estudaram mais do que eu. Eles sabem nas profissões dele mais do que eu. Então, quando eu preciso de um conselho de engenharia, eu procuro ou o engenheiro mecânico ou o engenheiro civil que tem na família, e eles me esclarecem. Mas eu, não é? Continuo pai. E na qualidade de continuar pai, eles aprenderam a ter pela a paternidade uma reverência, uma referência. E essa referência é uma alegria tremenda para a gente quando a gente percebe de que eles estão transmitindo para os seus filhos. Então, meus netos, né, eles são criados com disciplina, com limites e são amados. E isso deixa a gente feliz. Por quê? Porque a gente vê de que o que eu aprendi com o meu pai, eu consegui repassar para os meus filhos. E meus filhos estão conseguindo repassar para os meus netos. Eis a missão da paternidade. E observe como ela é importante. Se a gente guia para o bem, é uma projeção geométrica. Meu pai teve tantos filhos, cada um gerou um tanto de filho,
Então aumentou o número de espíritos beneficiados pelo ensinamento que ele me deu por 7, né? De cada 7, a média de 3 filhos cada um. Então, na progressão da segunda geração, já tem um número de espírito beneficiado muito maior. Na terceira geração, a gente não sabe calcular, porque ela ainda vai prover os seus filhos, mas a gente pode ver que o caminho do bem, que começou com uma paternidade bem exercida, agora vai ser exercida por quantos? Por aí a gente tira a responsabilidade da missão que Deus nos deu. Então ninguém tenha medo de ser pai. Procure ser pai. Muita paz para todos. Obrigado, Paulo, pela bela mensagem de obrigação que nós temos. Os filhos que não visitam os pais, eles têm o que eu chamaria de ingratidão, no mínimo pelo que os pais fizeram por eles. E como você bem falou, se não se educa, o mundo educa pela dor. E por fim, eu me lembrei do livro Nossos Filhos São Espíritos, como nós, em evolução. E eles nascem para que nós ajudemos para que eles evoluam também. Então, vamos concluir os trabalhos da primeira fase com a prece. Nosso irmão Tal. Queria pedir licença para dizer, Paulo, hoje você, dessa matéria foi cabelo, barba e bigode. Porque, na verdade, quanto ensinamento maravilhoso essa doutrina nos dá. Quanto esclarecimento e nos enche o coração de alegria, Jesus, pela oportunidade que temos de ser pai aqui na terra. Abençoa todos nós que aqui nos encontramos e que possa essa semente que nós recebemos hoje, assim como uma plantinha que vai crescendo de forma errada, a gente coloca um prumo para que ela seja uma grande árvore. Que essa semente que aprendemos agora, Jesus, graças à doutrina espírita e à ajuda dos bons espíritos que aqui estão derramando sobre nós o esclarecimento que cada um de nós precisava na noite de hoje. Muito obrigado, Jesus, pela oportunidade de mais um dia de vida e que possamos voltar para os nossos lares com alegria no coração e a felicidade de ser pai, de ser mãe e ser um instrutor dos nossos filhos. Devolvo a palavra ao nosso querido irmão, Dr. Luiz, para que ele possa dar sequência à segunda parte da nossa reunião. Que assim seja. Então, meus irmãos, concluídos os trabalhos da primeira fase, mantenham-se harmonizados em silêncio, receptivos para o passe. Muita paz para todos.